Último episódio da segunda temporada de House of the Dragon, e é óbvio que Giovanna Pagano, mais conhecida como Jo Harris. Jo Harris? De onde veio isso? Juro, a Isabela, que trabalha aqui. Ela disse que o marido dela tava vendo um vídeo nosso outro dia, e eu tô fazendo todos os destrinchados, analisando e tal. Aí, ela entrou na sala, tava ali vendo, ele virou e falou, estou vendo Jo Harris falando. Então, ó, Jo Harris voltou para comentar o último episódio de A Casa do Dragão. Nada mais justo, porque eu tava com saudade de falar com você, Marcelo Hessel. E falar com o público, que tá sempre interagindo aí com a gente. Então, infelizmente, eu tô feliz com esse episódio, mas infelizmente eu tô triste. Você tá feliz? Não. Ah, tá. Eu falei errado, mas infelizmente, ponto. Ponto. Eu estou feliz com esse episódio, mas estou triste que acabaram as nossas análises de A Casa do Dragão. Pois é, fiquei triste também, tava gostando de fazer e tal, mas logo vem Anéis de Poder aí, a gente continua falando, tem seres mágicos, cavalaria... No final enfim. vai ter easter egg pra gente dar esse gancho de Anéis de Poder. Boa, perfeito. Olha só, esse episódio aí não teve a Batalha da Goela, que eu e o Forlani aqui a gente tentou prever no episódio anterior, comentando aqui, mas tem toda uma preparação lá, porque primeiro, antes da batalha, você precisa passar por todo o trâmite legal e as formalidades dos bárbaros de Essos. E os bárbaros em Game of Thrones, você sabe, sempre envolve putaria, envolve briguinha na lama, envolve aquela coisa de brother, né, um ficar rindo do outro e tal, tipo bárbaros, você já conhece. Só que nesse caso a gente tá aí de volta com a triarquia e conhecendo personagens importantes da Batalha da Goela. É interessante também porque o principal personagem, que agora é a personagem, eu achei muito interessante essa mudança, que é o Sharak Lohar. No livro ele é um homem, na série é uma mulher, que o Hessel comentou até que é uma atriz trans. Eu não sabia disso, mas eu achei uma mudança muito boa, porque eu achei carismática, tipo, uma personagem carismática, uma personagem divertida, uma personagem que deu aí um gás até pro Lannister. Então eu até senti que era uma vibe meio que... Sabe o Daemon, quando ele abraçou a loucura de Harrenhal? Era um Lannister abraçando a loucura lá de Essos. Então é muito interessante ver também esses trâmites políticos envolvendo como é que vai ser essa Batalha da Goela, que é todo esse trâmite pra tentar fazer com que essa partezinha da Goela, que é justamente o que tá bloqueando a entrada das mercadorias em Porto Real, ela seja, entre aspas, desbloqueada, que são as forças aí envolvendo também a triarquia pra combater a Frota Velaryon. Essa vai ser uma das maiores guerras marítimas. É considerada a maior batalha marítima da saga toda. Isso, da saga toda, e a gente com certeza vai ver nessa próxima temporada. Vocês fizeram essa teoria de que seria nesse episódio? O início, pelo menos. Começaria nesse episódio, porque você precisa ter os dragões domados, a semeadura meio que completada. Que foi o que aconteceu no último episódio. Você precisa ter os herdeiros da Rhaenyra meio em movimento, porque eles de alguma forma participam ali, né, desse teatro, dessa batalha aí. E você precisa ter a triarquia já em movimento também para a frota toda tá pronta ali para a batalha. Então, eu acredito que essa próxima temporada ela vai começar com os dois pés na porta. Isso a gente vai guardar depois para nossa análise geral. Para quem não sabe, a gente vai fazer um veredito completo da temporada, mas essa segunda temporada ela foi um pouquinho mais tranquila. Ela teve algumas cenas mais contemplativas, a gente teve tempo de cena, assim, de tela de alguns personagens que podia ser um pouco menor, mas justamente porque os acontecimentos de A Casa do Dragão a Guerra Civil Targaryen são praticamente 200 páginas de um livro. Então eles tiveram que desenvolver muita coisa, então eu acredito que essa terceira temporada já vai começar com os dois pés na porta, abordando muito da Goela, que é uma batalha extremamente importante pro segmento da Guerra Civil dos Targaryen. Mas é muito legal realmente ver essa parte dos selvagens, toda essa parte envolvendo Essos, que é outro continente, eles têm outros costumes, eles lidam de outras formas. E logo depois a gente também vê que o Aemond tá sabendo de tudo isso que tá rolando, dessas movimentações também por parte dos pretos, porque a gente vê nesse episódio uma movimentação, início da movimentação dos verdes, politicamente falando, mas também quem são os craques do jogo nesses dois últimos episódios foram os pretos, que tiveram protagonismo, e a gente tá vendo como é que os verdes estão lidando com, entre aspas, finalmente, eles estando por baixo, não estão lidando, né? Estão atrasados em tudo, né? Inclusive o Aemond nesse episódio, ele chegou e falou, a gente precisa agora fazer a fiscalização aqui desses barcos, tá todo mundo entrando e saindo de Porto Real, não sei o quê. Bicho, final de temporada, isso aconteceu a temporada inteira. Exato, Espiões cara. Entrando e saindo, galera distribuindo comida. Sério mesmo? Agora você percebeu que tá uma zona Porto Real, que é passagem livre ali? Chegou meio atrasado nesse episódio, né? Mas tudo bem. Eu acho que só pra fechar essa coisa da triarquia e tal, tem algumas mudanças em relação aos livros, né? Nos livros é o Otto Hightower,
o principal orquestrador aí dessa aliança, e é engraçado porque no episódio o Lannister ele fala, tipo, vocês estão pedindo muito aqui, o príncipe regente lá vai ficar puto, que vocês estão querendo de volta os degraus e tal, e falou, não, vou ter que abrir muito e tal. O Otto, nos livros, ele abre muito mais, porque a triarquia, chama triarquia porque é uma aliança das 3 cidades livres, e aí tem as 3 princesas herdeiras, e o Otto ele fala, não, tipo, as 3 princesas estão aqui e tal, eu consigo fazer uma aliança aqui para um casamento real, e vocês vão fazer parte da família real e tal. Ou seja, ele estava aberto a fazer uma concessão muito maior. Nesse caso, a concessão os caras querem os degraus de volta. Né? Que tipo era uma das principais batalhas lá da primeira temporada. E aí tem uma mudança interessante, essa coisa de você trocar o sexo do Lohar, que é o comandante principal ali, você transforma numa mulher, mas aí essa coisa das princesas não foi mencionado, né? Parece que é tudo um grande bando dos bárbaros ali, muito próximo do que a gente via dos bárbaros em Game of Thrones e tal, que é a galera ali que são os piratas, né? Os piratas, os grandes... como se fossem os afegãos ali dessa história toda de guerra. Mas eu acho que eles fizeram isso justamente pra pegar os acontecimentos da primeira temporada e torná-los mais relevantes, entendeu? Como se a Guerra dos Degraus, que foi uma batalha muito brevemente citada nos livros, que ela tenha cada vez mais relevância no âmbito da série, porque na primeira temporada foi uma batalha que durou cerca de 3 episódios e que foi o grande destaque do Daemon mesmo, a gente viu o Fumaresia pela primeira vez também, então eu acho que é mais pra gente ter uma ligação entre os acontecimentos da primeira e segunda temporada sem acrescentar novos elementos. Acredito que possa ter sido isso. Inclusive, a batalha dos degraus lá é importante porque é quando essa galera da triarquia tem contato com os dragões, aí eles chegam na Batalha da Goela preparados para lidar com os dragões. Exatamente. Isso é interessante. Mas enfim, a gente vai falar muito na batalha na próxima temporada. Sim. O lance além do Aemon ter percebido que Porto Real tá Amazona e que entra e sai quem quer, esse episódio teve muito foreshadowing também, né? Que tipo, em roteiro é quando você... joga uma informação, porque tem alguma coisa no futuro, pode ser longo, pode ser breve, vai precisar dessa informação. Então você está antecipando coisas de roteiro. Uma coisa de antecipada de roteiro aqui é que você tem o Corlys e a Rhaenyra meio que estão ali no cais, meio que tipo falando, beleza, vamos atacar então? Vamos atacar. A gente tá com tantos dragões, a galera ela tem um só. Aí o Corlys fala assim, não, peraí, eles têm Dreamfire, dragão importante e tal, tipo... Mas a Rhaenyra, ela não monta. Será que ela vai montar? Bem explicadinho, assim, muito explicadinho, bem explicadinho. A galera passa a temporada inteira esquecendo dessa mina. Sim. Ninguém lembra dela. E ela fica lá de canto, meio chororô, abalada, perdeu o filho no começo da temporada, e aí chega no momento, de repente... virou personagem fundamental da série. Falou, como assim? Não, e o roteiro, fundamental agora? O roteiro é muito explicativo, porque a Rhaenyra vira e fala, o dragão, ele é super majestoso. É formidável. Tipo, sabe, essa descrição que você fica meio, tá bom, é só agora que vocês repararam que ela tinha um dragão, mas eu concordo com isso. Esse episódio especificamente teve muita explicação no roteiro, tipo, meio que pra deixar tudo exemplificado, tintim por tintim das pessoas. Sim. Coisas que... O For Dummies, que a gente já comentou aqui uma outra vez. E aí depois, de repente, a personagem se revela, tipo, além da... Beleza, ela não quer montar o dragão e tal, mas Dreamfire é um dragão foda, assim, formidável, como a Rhaenyra falou. Sim. E além disso, prevê no futuro, bicho. Ela dá a real. É um episódio que ele se encerra a temporada de um jeito interessante. Você não tem uma grande batalha, mas você tem 2 fechamentos de ciclo ali, mais ou menos, que eram importantes e vieram a temporada inteira. Primeiro, Daemon e Rhaenyra se reencontrando, fechando finalmente o capítulo aí de Harrenhal. Finalmente. Ele foi libertado do chá de cogumelo. E outro encontro aí, vai saber, ele pode continuar, vai saber se os efeitos são longos, ele pode continuar tendo visões aí. E outro ciclo mais ou menos fechado aí é o reencontro da Alicent com a Rhaenyra, agora no outro lugar, tentando fechar uma história ali, porque dessa vez debatem a vida sexual da Alicent, debatem o que o Viserys queria, não queria. Nossa, abriram tudo lá. Abriram tudo, fizeram uma DR real, assim, finalmente. Então você tem esses 2 fechamentos aí de ciclo que meio que servem para fim de temporada, mas é um fim de temporada que tá jogando bem pro futuro. Nas palavras da Helena, porque ela dá real, assim, ela fala pro Aemond, Aemond, você vai morrer, velho, você vai cair ali no God's Eye, que é a lagoa, olho e de você Deus. o olho de Deus, e você nunca mais vai ser visto. Ou seja, ela está realmente dando o desfecho dele, se a série for seguir o que tá nos livros, que é esse embate em torno de Harrenhal, que é onde tem a lagoa e onde tem a árvore do coração. E ela fala, o Aegon vai saborear a vitória, finalmente. Então, tipo, ela já tá entregando mais ou menos um final da história, e a série tá jogando muito pra frente com a visão do Daemon, mencionando aí a Daenerys e também o Winter's Coming. Ele fala literalmente pra ela, o inverno tá chegando. Solar Nazis.
Usaram tanto essa frase que agora em Alto Valyriano vão usar em todos os idiomas, só falta em Dothraki que eles colocarem também Winter's Coming. Sim. Mas eu só queria fazer uma observação de que eu amei o final dessa temporada, justamente por conta desses elementos que você falou. O final dessa temporada, ele fecha alguns arcos, ele fecha algumas pontas que estavam soltas, mas ele também ele mostra as consequências que foram criadas durante esses 8 episódios. Então a gente normalmente lida com finais de Game of Thrones envolvendo algum acontecimento muito bombástico, ou alguma coisa que é muito um plot twist, uma reviravolta de enredo. Esse último episódio a gente não teve propriamente dito uma reviravolta de enredo, mas a gente teve uma coisa muito gostosa, que é ver essa trajetória que a gente acompanhou durante esses 8 episódios nos levando a algo pro futuro. Então... basicamente, a gente teve muitas críticas, não muitas críticas, mas a gente pontuou uma coisa ou outra, algumas coisas que estavam sendo trabalhadas de forma um pouco mais lerdas, um pouco mais cansativas, que o roteiro cansava um pouquinho, principalmente nessa parte do Daemon, mas a gente finalmente vê aquilo tendo um resultado. Algumas coisas foram trabalhadas de forma melhor do que outras, mas eu achei muito satisfatório esse final, principalmente no que eles novamente usam, uma coisa que eu não gosto muito, mas que eles usam muito... artifícios de Game of Thrones. Você pode ver que quando aparece o exército dos Lannister marchando, aparecem todos os exércitos marchando. Aparece o exército dos Hightower, e eu não procurei isso na internet, mas aparece um dragão voando, e eu tenho quase certeza que é o dragão do Daron. É o Daron e o dragão voando com o exército dos Hightower, que eles estão com estandartes da torrezinha. Tem o exército dos lobos brancos, né? Que... o estandarte dos lobos sendo visto aí, porque todo mundo lembrava, né? Tipo, exato. Do lobo no estandarte. Exato. A gente também tem os Lannister andando, e no momento que os Lannister aparecem, a música ela troca... Nossa, tô arrepiada. Pra dar uma versão atualizada de The Rains of Castamere, que é a música tema dos Lannister, a principal em Game of Thrones. Então eles sempre usam desses artifícios de Game of Thrones pra gente também ficar, nossa, caramba, Game of Thrones, é isso, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu não gosto muito de quando eles se pautam muito em Game of Thrones. Eu acho que House of the Dragon funciona no núcleo que eles construíram. Eu acho que essa visão do Daemon é muito interessante, mas também me intriga o fato de que ele tenha simplesmente dado o braço a torcer porque ele viu todos os acontecimentos que a gente lida com Game of Thrones. A unificação do reino, etc e tal. A Rhaenyra é a pessoa certa pra unificar. Cara, ele já sabia disso, entendeu? Então ele precisou de uma visão, mostrando tudo isso de Game of Thrones. Ele precisou de uma temporada inteira lá no Chá de Cogumelo pra aprender o que é o feminismo, e aí no final das contas ele falou, não, tá certo, você realmente é escolhido. Então, mas é isso que me pega, porque assim, durante os episódios eu senti que ele tava um pouco na dúvida, mas ele sempre tava tendenciando pra construir o próprio exército, até os 45 do segundo tempo. Até o momento que ele teve essa visão, né, envolvendo a Daenerys, envolvendo os Caminhantes Brancos. Pra quem não sabe, a gente vai fazer uma análise cena a cena dessa visão. É muito interessante porque a gente tem a confirmação de quem é o Corvo de Três Olhos, que é o Brynden Rivers. A gente já tinha essa teoria, quem lê os livros tinha essa teoria, mas a gente tem finalmente confirmado, porque aparece uma cena que tem uma mancha na bochecha dele, é um personagem que ele tem uma mancha, o corvo saindo. Uhum. Então a gente teve várias revelações, entre aspas, com essa visão. É aquele loiro ou não? É aquele loiro. Tá, aparece um loiro, eu achei que fosse o Aegon Conquistador. Mas... não, esse é o Brynden Rivers, por isso que aparece uma manchazinha e um corvo saindo. Esse personagem era um personagem que a gente já tinha, quem tinha lido os livros, tinha essa teoria de que ele poderia ser o Corvo de Três Olhos, porque a gente nunca teve 100% essa confirmação. Mas esse personagem, ele era conhecido como Corvo de Sangue, tem toda uma abordagem dele nos livros, e dessa vez, agora, com esse episódio, a gente finalmente teve a confirmação que ele é o Corvo de Três Olhos. Mas é curioso, porque o Daemon, ele só teve a vontade de, entre aspas, se ajoelhar e dar o braço a torcer pra Rhaenyra quando ele viu todos esses acontecimentos de Game of Thrones. Mas inclusive é interessante porque na visão, quando eles refazem aquela cena da Daenerys saindo com os dragões do fogo, ela tá de costas. Uhum. E aí de costas, na visão do Daemon, pode ser que ele tenha entendido que era a Rhaenyra, porque aí na sequência das imagens ali você tem a cena da Daenerys e logo em seguida ele vai pra sala do trono e quem tem sentada no trono é a Rhaenyra. Sim. Então, tipo, pode ser que ele tenha associado as duas coisas ali, sabe? Tipo, quem é essa loira aqui? Só pode ser a Rhaenyra. Acho que faz sentido e eu acho que no final das contas, tudo isso envolvendo a visão do Daemon, que dá
logo depois um gancho pra Helena, é só a conscientização deles e de nós como público também, de que eles são só um grão de areia diante de toda a história envolvendo Westeros e diante de todas as coisas que vão acontecer no futuro. É o que o Daemon fala, ele vira e fala, cara, tudo isso é muito maior do que a gente, existe algo muito maior do que a gente acontecendo, e a Helena fala a mesma coisa, ela vira e fala, você é só um pontinho lá, você é só um peão em todo esse jogo. A bruxa já tinha falado isso pro Daemon em outro episódio e tal, ou seja, você precisa ter alguém que fale as coisas pro personagem que supostamente é o protagonista e deveria meio que conscientizar as coisas por experiência própria e tal, e por, assim, né, tipo, o cara conscientiza as coisas porque ele meio que é o protagonista, ele tem que meio que saber, né? Você tem sempre que ter um personagem que carrega ali e leva pela mão. Nesse caso, a temporada inteira a Mysaria é a personagem que levava a rainha pela mão também. Nesse caso, ela só tá ali e fala, parabéns, você conseguiu, juntou uma porrada de dragão aí, você tá a favor dos deuses e tal, muito, muito legal. E, tipo, nesse caso, ela não fala nada pra Rhaenyra meio que perceber e tal, tipo, finalmente ela tomando as rédeas da história aí na reta final dessa temporada, assumindo o protagonismo da história de fato aí, né? Tipo, deu um tapa na cara lá do conselheiro, falou a real lá pro filho também, falou, tipo, segura sua onda aí. Podia ter falado mais, porque Jace tá meio que sobrando nesse finalzinho. O Jace aí, né? foi de craque do jogo pra tosco do jogo. Até o Wolf tá tirando uma onda com ele lá, falou, ei, meu amigo, tipo, tamo junto aí, a gente tá aqui, feito do mesmo tecido, não sei o quê. Não, mas tanto é que a Baela, ela dá um chega pra lá nele, vira e fala, querido, vamos lá, né? Meu filho. Exato. Você sabe o que eu sou. Sim, meu querido, todo mundo sabe o que você é, desde a primeira temporada, já faz quase 16 episódios que todo mundo sabe, agora veste a casaca. Ele fez um puta protagonismo no 6º episódio, né, se movimentou lá e agora ele tá segurando as coisas. Mas uma coisa que eu tenho de dúvida é a seguinte, lembrando do Jaehaerys, eu tava pensando aqui fazendo a contagem dos dragões, dos verdes, né, os verdes claramente deram uma desandada nesse final de temporada, a gente viu um crescimento deles e um desandar dos pretos, e agora o contrário, né? Uhum. Os pretos estão se sobressaindo. Mas assim, uma coisa que eu fiquei curiosa é que eles afirmam que o Sunfire morreu. O Sunfire não morreu nos livros, e o Aegon e o Sunfire, eles protagonizam coisas extremamente importantes. Sem spoilers aqui, mas uma das coisas mais relevantes que acontecem pra, tipo, dar seguimento à Guerra Civil dos Targaryen envolve o Sunfire. Então, eu tô muito na dúvida sobre o que vai acontecer, se vai ser um plot twist, uma reviravolta de enredo, o Sunfire realmente vai aparecer, ou se eles resolveram matar o dragão nessa abordagem da série. Eu acho que seria estranho você, de repente, sacar o dragão. O dragão tá vivo e tal. Porra, ninguém menciona mais ele. Depois da batalha, só mostram o Aegon. Eu acho estranho se você Nossa, mas não faz nenhum sentido, cara. Tipo, quem lê os livros vai me entender. Tem uma parada que é assim, o clique do negócio que envolve o Sunfire. Mas supostamente, na conta aqui dos verdes, a gente teria, se o Sunfire tivesse vivo, Sunfire, Vhagar, o dragão do Daron e a Dreamfire, que são só 4 dragões. Então eles realmente estão em desvantagem. Porque a Rhaenyra tá com 6 dragões, né? E agora vai aparecer o Ship Stealer também, porque no final do episódio a Rhaena, ela meio que faz todo o caminho lá, e aí, de novo, né? Tipo, você encena um negócio e aí você precisa meio que marcar realmente que, nossa, ela ficou muito tempo procurando dragão. Porque ela passou sede, arrebentou a botina, passou frio. Aí no final ela foi lá e achou o dragão finalmente. Sim. Mas porra, mostrar a botina furada, realmente, né? O tempo desse episódio aí deve ter passado, sei lá, 2 dias. Pela botina lá, parece que ela ficou 1 mês, velho. 2 meses procurando essa bendita desse dragão aí. Finalmente achou no final. Nesse negócio de distância, eu achei interessante que o Alfred Bloom lá, né, o cara que é do conselho da Rhaenyra, ele demorou 2 episódios pra chegar em Harrenhal. Eu até tinha esquecido que ele tinha sido enviado. Então isso pegou um pouco o viagem de Game of Thrones. Mas é interessante acompanhar essa coisa das distâncias e da geografia ali, porque é isso, né? A Alicent chega rapidinho lá também. Em Pedra do Dragão. É que realmente é perto, né? Pedra do Dragão de Porto Real. Inclusive, no começo do episódio, eu acho que isso pode bugar um pouco as pessoas, porque o Aemond ataca Sharp Point. Sharp Point, se você for ver geograficamente ali, tipo, mano, é a primeira cidade grande que aparece na frente do cara depois que ele descobre que tem uma porrada de dragão com um montador, entendeu? Impulsivo. Porque você tem a Baía,
você tem a Baía de Porto Real. É como se você tivesse, sei lá, na Bahia, em Salvador. E aí você tá saindo, na hora que você sai, Sharp Point fica na ponta da península. Então é uma cidade grande na ponta. Tipo, na hora que você tá saindo, passou pro Sharp Point, já é a ilha de Dragonstone. Então, tipo, ele escolheu basicamente a cidade que tem no meio do caminho ali e foi... Enfim, com o povo comum, né? Nada a ver. Então foi justamente Puta, esse Sharp Point problema. deve ser incrível, porque a ponta da península deve ser legal, deve ser bonito e tal. Mas aí a galera não levou sorte nesse episódio. E aí eu queria citar aqui também um personagem que, dentre essas críticas negativas e positivas, a gente cita essa questão de construção de personagem que às vezes dura mais ou tem mais tempo de tela do que deveria realmente ter. Eu acho que o Criston Cole é uma desses exemplos. Eu sinto que ele é um personagem que a série tá tentando dar um pouquinho mais de profundidade pra ele, mas que não faz muito sentido, porque o Criston Cole já é um personagem que caiu meio no nosso desagrado, assim. E mais do que isso, eu achei o roteiro bem porco dessa cena do Criston Cole. Cara, eu até anotei uma frase aqui. Todo mundo fica reclamando de umas frases de outras séries de fantasia. Não, vou ler aqui. Talvez a verdadeira honra seja uma neblina que se dissipa pela manhã. O Criston Cole... Que porra é essa, bro? 100% Dark Criston, que aí, tipo, nossa, ele foi completamente Thomas Hobbes das ideias aí, falando que todos os homens são corruptos. Nossa, aí ele virou e falou, não, talvez a morte seja um alívio, assim, começou a pegar todos os clichês possíveis e jogaram lá. Vamos combinar... o Criston Cole, assim, tipo, beleza, você pode achar ruim e tal, mas ele manda uma muito boa, que ele falou, realmente, tipo, eu tô aqui, o meu desejo por mulher, ele só me trouxe luta atrás de luta, porra. Foi boa, realmente ele está assumindo que, assim, ele levou o toco da primeira... Levou o toco da segunda. Tipo, todo mundo tem bastardo nessa série. Todo mundo tem bastardo. Sério, o que mais tem é bastardo. E aí você pega um cara que supostamente é bem-quisto pelas mulheres e tal. Bonitão. Não, tipo... Quem toma abortivo nessa série, só quem transa com o Criston Cole, é lógico que ele vai ficar desse jeito. Ele está completamente Dark Criston Cole. Então eu acho que, nesse ponto, eu me compadeci do drama dele. Eu me compadeci. Todo mundo, nesse final de temporada, tá tentando fechar o seu ciclo. É que nem pandemia, que durante a pandemia todo mundo falava com o ex, falava, pô, querendo fechar ciclos. Todo mundo nessa temporada e nesse último episódio tá fechando ciclos. Aí, nesse caso, o fechamento de ciclo do Criston Cole vai falar, velho, tipo, se você quiser me matar agora aqui, pode matar, porque realmente minha vida só foi tristeza. Desgraça, só foi desgraça. A morte vai ser um alívio agora. Mano, babei, velho. O maluco até sentou do lado dele no tronco lá depois dessa, velho. Ele tava mal ponta da espada. Esse cara aí também é meio Record, hein? Ele é muito chato. O irmão da Alicent é meio Recordzinho. Mas agora, e do lado da Alicent, o quê? Ela chegou lá pra conversar com a Rhaenyra tirou a onda dela, falou, não, velho, você veio aqui porque você tá querendo ser perdoada e tal, você tá nessa brisa aí de passear na floresta. Outra coisa, né? Passear na floresta. Ela não sabia, obviamente não sabia do passeio na floresta e tal, do outro episódio, mas ela falou, não, tipo, é isso aí, passeio na floresta, não sei o quê. Tirou onda, velho. E a Alicent, ela tá completamente também fim de jornada das ideias. Aí fala, velho, o que eu queria? Só queria, tipo, respirar o ar puro. Ela tá muito tilelê, assim. Ficou super tilelê, ela só quer respirar o ar puro e ser livre. Basicamente é isso. Inclusive tá quase entregando o filho aí. Falando, não. Tipo, basicamente entregou, né? Não, entregou. A Rhaenyra meio que fala, mano, tipo, não tem a menor condição de você meio que se render, assim. Eu tenho que meio que matar a oposição. Não é democracia, né? Você tem que acabar com a sua oposição. Ela fala um filho por um filho. Porque, afinal de contas, né, perdeu o Lucerys na primeira temporada. Fala, mano, um filho por um filho, velho. Não tem a menor condição, não tem negociação. E a Alicent, que ela só quer viver no campo, ela fala... De boa. Ouvindo Gilsons lá, tranquilidade, tá ligado? Mas assim, eu acho que essa cena da Alicent, eu tentei entender o que eu senti com relação a ela. Se eu gostei, se eu não gostei, se eu não senti nada. O que eu tirei dessa cena foi uma coisa que eu particularmente repeti aqui várias vezes. Essa temporada começa com uma frase que é dever é sacrifício. E não é que eu defendo a Alicent, porque eu particularmente não gosto dela, acho ela um saco, mas a verdade as movimentações, as atitudes que ela teve não eram justamente necessariamente porque ela era uma péssima pessoa, ela era uma escrota, é porque ela sempre levou muito a sério o papo de dever é sacrifício. E ela fala nessa conversa com a Rhaenyra, ela vira e fala, eu sempre coloquei o dever acima de qualquer coisa. É quem eu sou.
E eu não gostava de você, a gente teve as nossas diferenças justamente porque essas suas virtudes, essa sua parada de não levar nada a sério e fazer as coisas como você bem entendia e não ter consequências por isso era o que mais me deixava chateada. E isso é uma coisa, gente, que a gente falou inúmeras vezes. Eu falei inúmeras vezes durante as discussões desse episódio. A Rhaenyra é uma grandíssima personagem, principalmente porque ela foge da convenção, ela foge da tradição. A gente gosta disso, a gente gosta que ela bate no peito e ela assume as coisas. Mas isso também vem com consequências diante de uma situação, diante de um cenário em que as pessoas são tradicionais. E aí a gente tá vendo duas personagens que sofreram por conta disso. Tanto a Rhaenyra quebrando a tradição, como a Alicent seguindo as tradições. Mas no final das contas, é isso, entendeu? A Alicent, ela não é todo de mal. Nossa, uau, eu sou uma péssima pessoa. Não existe esses personagens tão bem descritos como vilões e heróis. Eles estão numa zona acinzentada. Então eu gostei, no final das contas, eu gostei dessa cena porque ela reitera o que eu venho falando desde sempre quando eu defendo os verdes, que é justamente a Alicent fez as coisas porque ela achava que era o que era correto diante do cenário em que ela cresceu, diante do cenário em que ela foi criada. Da mesma forma que a Rhaenyra quebrou o paradigma desse cenário e não tem certo ou errado aí. Tem consequências dessas atitudes. E a gente, durante essas 2 temporadas, está vendo as consequências dessas atitudes. Você veio de verde, eu vim de verde também, né? Olha só que coincidência. Enfim. Mas eu não sou verde de verdade. Eu só gosto de propor essa discussão de que não existem tanto vilões e heróis assim. Não existe vilões e heróis. E nas histórias do Martin e tal, desde sempre, você precisa meio que, tipo... responder pelas suas ações. Exato. E pelo que você fala. Então, tipo, as consequências morais, elas realmente chegam pra todo mundo. Eu imagino que vai chegar também pro Corlys, porque esse último episódio aí, mais um personagem que chegou no seu momento final de fechar um ciclo aí, é o Allen. Porque ele já escutou demais, velho. Já escutou demais. Meio chato, eu acho, inclusive. E aí ele vai pro M-Tape. A fita do M, pra ele tentar uma vaga no M aí, foi quando ele dá aquela canetada lá e fala, velho, tipo, como assim você tá dizendo que você quer me ajudar e tal? Passei a vida inteira aqui, você ignorando que sou seu filho, e agora você vai vir querer me ajudar alguma coisa, aí não vai me ajudar em nada não. Vou continuar trabalhando no seu barco aqui, você se foda. Basicamente foi isso que ele falou, e aí o Corlys meio que, tipo, deu as costas pra ele e tal. Vai ter o momento do Corlys aí também, porque a galera tá indo pra Batalha da Goela e eles vão ter que agora mostrar serviço. É isso, e assim, eu fiz uma anotação aqui que eu não sei se eu vi errado. Tem uma cena que o Otto Hightower parece estar preso? Aparece no final, você tem a montagem no final, meio que tipo cenas do próximo capítulo, a Rainha ela consegue o Ship Stealer, você tem ali as marchas, né, de todos os exércitos. Linda essa cena, por sinal. E aí o Otto Hightower, ele continua preso numa cela, tipo, muita gente falando ao longo da temporada que ele tá com os problemas lá e tal, só que no momento ali, tipo, como se ele fosse ser tirado da cela, porque ele tá preso e aí vai uma iluminação, como se alguém estivesse chegando com uma lamparina, alguma coisa assim. Mas agora e aí mostra o rosto dele. Tô precisando de ajuda, porque pelo que eu me lembro, ele foi pra Vila Velha, correto? Sim. Ele foi pra Old Town. Por que ele tá preso em Old Town? Porque eles estão meio que falaram ao longo dessa temporada que ele tava encontrando dificuldades e tal. Não, tudo bem, mas achei que eram dificuldades políticas. Achei que era uma parada, tipo, uma discussão lá, uma discussão cá, o cara foi preso. Ele não conseguia meio que responder as mensagens de Porto Real e tal. Então tinha todo um lance ali dele estar num apuro. Era isso que deram a entender ao longo dos outros episódios. Eu tinha entendido que ele tava tendo problemas lá, mas eu não tinha entendido que ele tava preso, cara. E eu não lembro disso nos livros também, eu vou ter que reler pra entender. Mas enfim. Mas é isso aí, é uma maneira também de você justificar que ele não voltou a ser humão quando o Aemond te pediu. Quando ele chegou lá e falou, não, quero que você seja humão e tal. E também tivemos o Aegon e o Strong marchando o pé, né? Nesses cortes de cena. Foram pra Bravos, porque o Larys, ele fala ali, não, tipo, velho, o pau vai torar aqui, você não pode ficar aqui e tal. Então aí, já meio que fazendo os seus planinhos aí pro futuro do tal vitorioso aí. Segundo a Helena, é vitorioso dessa história, né? Vamos ver se vai ser vitorioso mesmo. Veremos. Sem dragão ainda, gente? Nunca vou entender isso, mas é isso. E eu gostei desse episódio também, porque teve uma coisa clássica de Casa do Dragão, que é barraco no jantar. Barraco no jantar é um clássico, tipo, eu sinto falta, porque a primeira temporada se esmerou e era um melhor que o outro, os barracos no jantar, climão do jantar. Domingo de família. Domingo de família, velho, aquele puta banquete, mesa cheia, prato pra cacete. Era pra ser pizza ali. Não, ali ó,
pizza, lasanha, frango assado, pré-eleições. Mano, tudo. E aí, nesse caso, o climão da mesa ali foi porque tinha um monte de plebeu ali, a galera, o UF principalmente, botando o pé na mesa e tal. O UF também veio sem noção, né? Sem noção pra caralho, né? Até o cara da guarda ameaçou tirar a espada, você viu esse momento ali? Não. Ele fala assim, a Rhaenyra tá dizendo, né? Não, tipo, cavaleiros na mesa tem que saber se comportar, não sei o quê, porque ele tinha pedido, me vê mais daqueles franguinho lá, frango, passarinho. E aí ela, não, cavaleiro tem que se comportar. Ela, então você, por favor, me faça cavaleiro e tal. E aí o careca da guarda, ele só bota a mão na espada assim, ó. Fala, mano, quase escalou esse climão do jantar aí. Mas muito bom, realmente a cena do jantar boa. Gosto. Mas saldo positivo, saldo positivo desse episódio. Com certeza. Gosto muito. A gente vai fazer um veredito também da temporada inteira, porque precisamos falar sobre o veredito de A Casa do Dragão, segunda temporada em si. Muito bem, então você fique por aí, ó. Logo a gente vai estar com esse vídeo no ar aí e vamos falar sobre a temporada inteira. Teve seus altos e baixos aí, né? A gente vai comentar. O easter egg, ó. Acabou. Ai. Acabamos A Casa do Dragão, mas teremos análise completa de Anéis de Poder, episódio a episódio. Se você não gosta de Anéis de Poder, você que lute, porque teremos episódios aqui, ó. Você que vai fazer comigo? Não sei, vou tirar férias. Tá, não sei quem vai fazer comigo. Bom, deixa aí nos comentários quem vai ser a pessoa que vai fazer a análise de Anéis de Poder comigo. Mas pra quem gosta de fantasia, curte o universo de fantasia, continuaremos aqui fazendo as análises e destrinchados. E teremos, obviamente, os últimos destrinchados também de A Casa do Dragão. Uhul! Yes!